De agradecer a presença, o motivo da nossa reunião aqui é apresentar a NUI Social e alguns planos de negócio. Mas, na verdade, a gente procura, neste momento, ser o menos formal para que nós possamos entender qual o nosso objetivo e dividir as informações que são de interesse coletivo. Meu nome é Luiz Ritzel, eu sou empresário e sou um afiliado da NUI como outros 385 mil, como eu, que estão espalhados em 110 países pelo mundo. E para que a gente possa fazer uma abertura e uma apresentação por um caminho legal, eu vou convidar a nossa diretora Diamante Elisa, que ela é bióloga, né? É uma pessoa dedicada nas suas atividades primárias à exportação de própolis para a Austrália e tem ainda formação acadêmica, doutorado e mestrado em segmentos muito edificantes. E vejam vocês, eu jamais imaginei que a Elisa pudesse ser tão dedicada a uma atividade tão moderna como é que nós estamos vivendo hoje. A gente está vivendo um momento absolutamente digital e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Elisa, seja bem-vinda. Queria que vocês recebam. Gente, boa noite. Boa noite. Então, quero agradecer aí o Luiz por ter me convidado, a Dani também. É um prazer eu estar aqui para falar dessa empresa, né, desses serviços, desses produtos que têm mudado tanto a vida, e tanto a minha também, quanto de amigos, vizinhos, família e clientes. Né? Tem alguns clientes aqui hoje na sala. Então, a ideia hoje é eu falar um pouco o que é a empresa, como que ela atua, quais são os produtos de investimento que ela tem para nós brasileiros, né? Aqui no Brasil, pessoa física, e trazer um pouco dessa visão, né, que a gente tem como investidor, como cliente também, tanto desse mercado, né, que é uma coisa muito nova, muito inovadora, quanto de possibilidades para pessoas comuns também, que esse mercado, essa tecnologia e essa forma descentralizada de estar lidando com o financeiro pode trazer também para muitas pessoas. Isso é o que eu acredito, né? Então vamos começar. Obrigada pela presença de todo mundo. Deixa eu testar aqui a minha canetinha. Bom, então a nossa empresa, ela se chama, a empresa principal é a NUI, né? Onde somos associados, e ela tem uma empresa parceira, que é uma empresa mãe, irmã, né? Que é a Symmetry, que é a empresa que desenvolve tecnologia blockchain. Tá? Então, ambas empresas, gente, estão imersas totalmente nesse... Aqui são alguns dos certificados, isso aqui é super importante, tá? Para mim é o que diferencia a nossa empresa, é ela ser regularmente aberta dentro dos Estados Unidos, ou seja, ela tem um registro dentro do governo de Utah, o governo de Utah audita anualmente, e a gente tem também uma seguradora, né, que também faz auditorias, inclusive, trimensais, né, dentro. Então a gente sabe que uma seguradora não assegura algo, primeiro, que não seja o que diz que é, né, que não faça o que diz que faz, e que não tenha capacidade técnica, competência, né, para tudo isso. Né. Então, esses documentos aqui, gente, a gente tem PDF, quem convidou vocês, depois pode passar para vocês verem, vocês podem me acessar na internet. Ou podem ler aí, a gente pode também disponibilizar essa apresentação, vocês escaneiam embaixo esses documentos, tá? Então a gente tem os seguros, o seguro da Cala. A Cala é a moeda virtual da empresa, que também é segurada. A Cala Wallet, alguém estava falando aí, né, de Cala Wallet, que vai começar a sacar para a Cala Wallet. É também um outro produto da empresa, que é uma Hot Wallet assegurada, onde o cliente ele pode guardar seus bitcoins ali, independente se ele contrata custódia ou quer os outros serviços, ele pode contratar só a Cala Wallet. Inclusive, se você é americano ou viaja para os Estados Unidos e tem a Cala Wallet, você consegue lá no território americano sacar seus bitcoins para papel moeda, dólar americano, nos caixas eletrônicos que a NUI também tem espalhadas aí nos Estados Unidos inteiro, tá?
Então, certificado de existência do governo e outros documentos, detalhes da entidade, tá? Esses documentos todos estão disponíveis aí para você, que mostram o registro, né? Ativo, o status, o endereço, tudo certinho. Essa é a sede, tá? Fica em Salt Lake City, tá? Merrill, tá? Acho que nos Estados Unidos, estado de Utah. Aberta, quem quiser pode conhecer. A sede o escritório da NUI e da Symmetry é um do ladinho do outro lá. E, gente, a NUI, quando ela oferece esses serviços de custódia de aluguel, que eu vou explicar hoje para vocês, ela trabalha com algumas parceiras envolvidas, tá? Uma eu já falei, que é a Coincover, que é a nossa seguradora. Então, a Coincover é uma seguradora especializada em artigos digitais, tá? Então, ela assegura 100% das carteiras onde o nosso capital vai quando a gente contrata o serviço. E que carteiras são essas? São as carteiras da BitGo, tá? A BitGo é como se fosse um banco virtual, que é uma outra empresa contratada parceira da NUI, que fornece as carteiras, tá? Onde a gente vai enviar o nosso capital. Então, a empresa ela nem recebe, nem fica com o nosso capital, vai para a BitGo assegurado pela Coincover, tá? E a ClearLedger, ela é uma empresa do grupo Symmetry também, tá? Da nossa empresa, que ela é uma plataforma que faz a gestão dos pagamentos via blockchain, tá? Via Scala Blockchain, a blockchain da empresa, e que ela vai fazer a gestão desses pagamentos, tá? Então, imagina, nós somos 114 países, mais de 382 mil clientes afiliados, nós sacamos semanalmente ou mensalmente os nossos rendimentos, né? Que a empresa vai rentabilizando para a gente. Tudo é pareado com o dólar, tá? O nosso capital, quando chega lá, fica pareado no dólar USDT, no dólar virtual, que tem paridade com o dólar americano. E a ClearLedger vai fazer toda essa gestão desses pagamentos, tá? De clientes. E também é uma empresa comercial, tá? Outras empresas contratam também a ClearLedger, outro serviço, outro produto. Eles são os contratos de custódia, tá? Esses contratos de custódia são contratos de custódia de criptoativos em carteiras asseguradas, todos são, né? Carteiras asseguradas. A quantidade mínima aqui para a gente acessar esse produto de investimento são $300. Lembra que tudo fica pagado com dólar, tá? A gente contrata em dólar, rentabiliza em dólar, saca em dólar, né? Vai ser gerado lá um pagamento para a gente em Bitcoin, mas baseado no dólar dia. E aí chega na corretora, a gente converte para real, manda para o banco. Isso não é simples de fazer, né? Não se preocupe. A gente aprende, eu tenho clientes aí de mais de 80 anos que sacam bonitinho lá toda semana. Então aqui $300 mínimo até $50 mil, né? A empresa trabalha com contratos fixos, tá? Por conta da corretora, só vai mudar os dados do cliente. Então você escolhe um dos contratos, tá? Então a partir de $300 a gente tem um contrato disponível de custódia. Esses serviços, gente, são serviços basicamente de trade, de day trade, tá? Então a gente está contratando as equipes de profissionais que a empresa tem, junto com toda a inteligência artificial que ela vai ter, os robôs, para fazer a compra e venda do mercado para a gente. É basicamente um serviço de day trade. Por esses serviços, os contratos tem duração de 1 ano. E a retiradas semanais, eles rentabilizam para a gente de segunda a sexta-feira, tá? Então todo dia você pode entrar, o cliente da custódia, ele entra no escritório virtual dele e ele vai ver lá um lançamento do dia anterior, que fez, né, os traders no mercado. Não rentabiliza final de semana nem feriados para a gente segue o calendário americano, tá? E no final, quando encerra o tempo de contrato, a gente vai pagar uma taxa de administração de 20% do valor que a gente colocou. Então, toda a rentabilidade do ano é nossa, líquida, e a gente, na hora que encerra o contrato, que vamos tornar o nosso valor, ele vai ser descontado essa taxa de 20%. Tá? Esse é o primeiro serviço. O segundo são os contratos de aluguel. Aqui é uma outra lógica, tá? Aqui a gente aluga o nosso capital. O mínimo para o cliente contratar são $1.000, tá? E a gente vai alugar esse capital para a empresa e a empresa vai pagar para a gente um aluguel mensal. De quanto, Elisa? Depende do contrato, do valor do contrato. Se você contratou
1.000 ou 3.000, que são os 2 contratos menores que tem para aluguel, a empresa nos paga 3% mensal. Então, se você fez 1.000, todo mês vai entrar $30 para você, mais ou menos R$150, 160. Todo mês, 12 meses, $30, 12 meses. Final do contrato, a gente tem um retorno de 100%, porque aqui o bem é nosso. A gente loca e a empresa nos devolve o nosso bem inteiro no final do contrato. Tá? Os contratos a partir de $5.000, que são $5.000, depois a gente tem $10.000, $20 e $50.000. Tá? Esses contratos o cliente pode ter quantos contratos ele quiser na conta dele. Tá? Esses contratos eles pagam 5% mensal. Então, um contrato de $5.000 dá hoje mais ou menos entre 25 e 26 mil reais. Ele vai te render $250, que dá entre 1.200 e 1.300 reais todo mês. Então, ele é muito interessante, eu vendo muito ele, os clientes gostam muito, porque ele rende um salário mínimo por mês, né, gente? É o seu dinheiro trabalhando para você, né, sendo trabalhado pela empresa para você, te rendendo aí praticamente um salário mínimo todo mês. No final de 12 meses, você tem os seus 5.000 estornado. E a gente tem uma taxa que não está escrito aqui, que é a taxa de saque. Tá? É uma taxa de 5% em cima do valor que você está sacando. Então, se você está sacando lá os seus $30 do 1.000, você vai pagar 5% de 30, vai dar $1,50 de taxa na hora que você saca. Assim, em todos os saques que você fizer. Até aqui deu, gente? Deu para acompanhar como que funciona aqui? Para mim é muito valor. Cada um com o seu cada qual, né? Claro. O Darren é um cara que tem a formação mormon, né? Então, o entendimento dessa religião é que o indivíduo veio ao mundo para servir. Sim. Então, ele tem isso no seu fundamento. Eu brinco aqui com a Dani e que nós temos, Deus me mandou para te servir. O que é isso? É o Darren. Mas por quê? Porque o Darren Alaian tem um propósito muito maior. Ele destina parte dos seus recursos para ações, né, de filantropia para a segurança alimentar de crianças. Muito mais na África, mas também no Brasil. Pô, o cara que tem esse propósito na vida, e ele tem, o principal deles é o modelo de negócio que ele implementou, é que ele tem a pretensão, e eu acho que ele vai chegar lá, de proporcionar a 1 milhão de pessoas que têm uma renda residual, renda extra de $500 por mês. $500 para nós que estamos aqui talvez não seja muito representativo. Agora, para o meu funcionário mais humilde lá, do auxiliar de limpeza, $500 é R$2.700, vai dar geladeira colorida, aluguel do pago, né, colégio das crianças e um monte de outros prazeres que, em condições normais, os menos favorecidos, que ganham pouco, num país maluco, que tem um salário mínimo que é impossível o indivíduo viver com dignidade, e é outra história, né? Então, o propósito do Darren é muito lindo. Eu acho que isso talvez seja o maior valor que eu aprendi na noite. Né? O cara, primeiro, ele tem um desejo muito bacana. E o mais importante, gente, a plataforma que nós usamos é absolutamente amigável. E é perfeitamente possível de ter lucros inteligentes e interessantes, de forma segura, constante. Né? Eu estou na NUI há 2 anos e meio. Óbvio que depois do primeiro ano, ou ainda lá no início do primeiro ano, antes de completar o ano de NUI, quando eu comecei a aumentar o meu nível de investimentos na NUI, né, de recursos, eu tenho uma holding familiar, então toda a minha família e todos os meus amigos têm, né, são afiliados da NUI, porque se é bom para mim, é bom para vocês, ok? E daí eu fui descobrir onde vai o meu dinheiro. Foi aí que eu descobri o que é a BitGo. E eu fiquei aumentando aqui, porque na verdade a BitGo não tem outro banco de criptativos no mundo tão poderoso. Fui entender o que é a CoinCover. Se realmente é uma empresinha de fundo de quintal, é uma grande seguradora. E é
né? E daí descobri que tem o resseguro. Então eu me senti muito mais à vontade de fazer os meus investimentos, porque eu sei que estou lidando com uma empresa absolutamente séria, né? Multinacional. Descansar tranquilo. Não, desculpa, olha, eu tomei aqui a liberdade de falar disso, porque quando a gente está falando de propósito, cada um de vocês aqui tem um objetivo. E eu gostaria de deixar vocês muito à vontade. Eu sou absolutamente comum, simples. Eu só botei esse paletó hoje porque eu ia receber gente que eu não conheço. Mas em condições normais eu uso jeans, camiseta e tênis. E camiseta da noite, te juro. Mas por quê? A noite para mim não é uma brincadeira, eu sou investidor da noite, né? Mas é muito bom poder proporcionar informações relevantes para quem ainda não conhece. E eu tenho a nítida impressão que se eu estou falando alguma coisa que vai contribuir para a sua decisão de melhorar de vida, de ganhar um pouco mais, eu estou dando uma contribuição e isso para mim é valor. Ajudar as pessoas é bom, né? Então aqui eu não estou contando nenhuma história, eu só sou muito motivado toda vez que eu falo de uma coisa que eu faço regularmente, é investimento. Eu sou um investidor tradicional, não sou milionário, mas eu diversifico as minhas atividades, né, e diversifico meus investimentos, e talvez quem vá se beneficiar dessa minha decisão de ter adotado a NUI como uma empresa para custodiar os meus bitcoins, porque eu não gasto o que eu ganho. Eu guardo. Então, eu pego, compro Bitcoin, faço custódia, aluguel do meu Bitcoin na NUI, quando ela me paga, eu guardo meu Bitcoin e talvez os meus netos, que eu tenho 2 lindos, que é a minha vida, né, vão usufruir dessa minha decisão. Porque eu acredito fundamentalmente, aqui não dá para fugir, ele está falando de Bitcoin, gente. É aluguel de Bitcoin. Vai ganhar 5% ao mês em dólar? É. Mas na essência o teu produto é Bitcoin. Para você poder fazer uma custódia na NUI, tu tem que ir na corretora e comprar Bitcoin. Daí tu vai ceder o teu Bitcoin pelo período contratado para a NUI, ela vai rentabilizar e vai te devolver todo o Bitcoin. Se o teu Bitcoin subir, maravilha. Se ele descer, é do risco. Mas a gente está falando de uma moeda totalmente centralizada, que uma ação de governo, como a que está aí hoje, que a gente tem um risco muito grande de um congelamento fiscal, e nesse momento é hora de dolarizar o nosso dinheiro, eu acho, opinião absolutamente pessoal, desculpa, não te dei a palavra. Não, sem problema. Tá? Bitcoin, eu posso pegar a minha ledger física, estou lá na Europa, em Londres, e transformar o meu Bitcoin em libras para consumir os meus produtos ou serviços. Eu não preciso usar o meu cartão de crédito e pagar um IOF absurdo. E ninguém vai tomar o meu Bitcoin, congelar o meu Bitcoin se ele estiver comigo. Isso é muito valor, isso é descentralização. Então, é um ativo, como muitos outros. Eu sou do mercado imobiliário. Um dia eu sonhei que ia viver de aluguéis, né? A minha aposentadoria. Daí descobri que não dá. Descobri até tarde demais, porque eu não tenho liquidez. Se eu precisar vender um imóvel hoje para uma emergência, né, eu demoro 6 meses para vender o imóvel, ou vou ter que me submeter ao mercado, que vai querer pagar mais, vai me chamar de galinha morta. É isso. E a volatilidade é muito grande. O que acontece com o imóvel? Eu comprei uma sala comercial aqui. Tem escassez de sala, né? Então eu posso alugar por um valor legal, um justo retorno pelo meu ativo. Acontece que a Caixa Econômica ali do lado resolveu dar um financiamento para uma construtora e que fez 500 salas igual a minha. O que vai acontecer com o meu patrimônio? Desvalorização, porque tem muita oferta. Com Bitcoin não tem isso, gente. Esse Bitcoin tem uma premissa que é de escassez. Não vai se criar. Ele tem um limite de quantos milhões de Bitcoins? 21 milhões de Bitcoins. Então, qual é a tendência? É uma questão de oferta e procura. Se houver uma escassez, aumenta o valor. Enfim, os motivos, cada um tem o seu motivo, né? Mas o principal para mim é a descentralização. Não precisar ficar refém de uma ação de governo. Hoje,
os ministros do STF falou alguma coisa, o presidente falou outra coisa, daí o mercado, a bolsa caiu, o dólar subiu. A gente está refém de decisões de terceiros, é só ver o que é o cupom. Se reúne meia dúzia de caras e decide qual é a taxa Selic. Meia dúzia, quais são os critérios que ele usa? Não, é por causa do equilíbrio fiscal, então se eu tenho uma demanda muito grande, né, isso está inflacionando, então eu vou aumentar a taxa de juros para restringir o crédito, para diminuir o consumo. Coisa maluca. E nós que estamos no dia a dia, trabalhando para ganhar o nosso dinheirinho, sofremos diretamente dessas decisões de terceiros. Quando você tem o teu dinheiro, a tua moeda, o teu Bitcoin, não tem decisão de terceiro, é você e o teu dinheiro. Isso, na minha opinião, é muito valor. Desculpa, como é teu nome? Tuna. Tuna, eu não te dei a palavra, eu estava no meio, se eu paro, depois eu por favor, não, você falou de como que a gente pega o nosso dinheiro, aí a gente compra o Bitcoin, ele é levado para a NUI, aí ele é assegurado. Queria entender como que ele rentabiliza o dinheiro, como que a NUI faz o dinheiro virar mais dinheiro. Assim, eu queria entender isso, assim, que isso é uma coisa que eu nunca tive muito claro. O que acontece? As atividades da NUI, ela pode explicar, mas eu vou dizer antecipadamente o que acontece. Você tem o teu real no teu banco. Eu nunca tinha feito um cadastro numa corretora de valores. Eu fui lá, fiz um cadastro na Bitnuvem, absolutamente amigável. O que faz a Bitnuvem? Ela só compra e vende uma moeda, Bitcoin. Então fui lá, transferi o meu dinheiro para a Bitnuvem, como se fosse um outro banco, de banco para outro banco. Lá eu comprei o Bitcoin. Sou o feliz proprietário de Bitcoin. Daí eu vou na NUI, né? E compro um pacote de investimento que é um produto digital que pode ser de custódia remunerada se for até $300, ou pode ser aluguel a partir de 1.000, 3.000 e 5.000 e em diante. O que muda nesse contrato é quanto vai ter de retorno sobre esse teu aluguel. Se for um valor menor de 1.000 ou 3.000 $, você vai ter 3% ao mês garantidos por contrato. Se for de 5.000 $, 5% ao mês garantido. Como a NUI rentabiliza o teu dinheiro? O que ela faz? Eu posso te afirmar que ela ganha muito mais do que 5% que nós ganhamos. Essa planilha, ela tem esse objetivo, né, de fazer essa projeção em investimentos contínuos, mas muito mais até uma customização do que aquela pessoa precisa, né? Porque tem pessoas que querem fazer um investimento, têm disponibilidade de deixar aquele recurso empatado ali durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, e tem pessoas que podem também deixar aquele capital empatado ali, né, gerando os rendimentos, mas precisa de fazer alguns saques para viver desse investimento. Então você consegue simular ali o quanto você precisa de saque por mês e o quanto aquilo poderia estar incorporando de investimento e aonde você vai chegar em determinado período que você deixou aquilo. Eu fiz uma projeção aqui, 3 cenários. A gente fez um investimento de $3.000, que tem aquele rendimento de 3% no aluguel. A gente fez o de $5.000 e o de $10.000. Então estou trazendo um pouquinho o resultado para vocês. Quando você faz o pacote de 12 meses, né, que o Luiz e a Elisa estavam apresentando aqui, você tem ali uma rentabilidade, né? Você entrou com um investimento de $3.000 no ano 0, você termina com $4.080 no final do período, que te dá os 3% ao mês, são 36% ao ano. E quando você vai fazer o resgate, tem aquele 5% de taxa de resgate, então líquido você tem 29,2 anual e 2,4 mensal. Pode apertar o botão do meio que vocês conseguem. Ah, tá legal. O do meio, meio. Não, meio. Isso. Ah, tá bom. Então aqui é você entrou com $3.000, sabe o que é esse daqui, né? Mas 29,2. E aqui esse bloco aqui já é em reais, para a gente poder ter essa visão. R$20 mil e ter esses rendimentos, né? De 2,4% ao mês. Quando a gente faz a projeção, por exemplo, eu botei aqui um cenário de 3 anos, onde você vai manter o capital investido, não vai fazer nenhum saque, e no 4º ano você vai fazer o seu resgate. Dentro desse investimento de $3.000,
você consegue ter uma projeção onde você termina o ano, o quarto ano, com um saque de $7.900, ou seja, $8.000, vou falar arredondando aqui, contra os $3.000 que você investiu. É como se você tivesse tido nesse período final uma média nesses 4 anos de 13,7% de ganho mensal, né? Porque você vai criando pacotes, à medida que os pacotes vão gerando recursos, ele vai gerando, vai incorporando isso nas suas rentabilidades. Mensal isso, 13 Mensal, 13,7 uma mensal. média. Isso no quarto ano. Isso no quarto ano. Quarto. Quando você faz o pacote de $5.000, você tem uma renda mensal de 5.000, ou de 5%, você vai a $7.700, né, que você finaliza o período do quarto ano, no período de um ano, né, que você está fazendo aqui só o cenário da NUI, que é o pacote de 12 meses. Então você tem ali a rentabilidade de 52%, até que o Luiz comentou, que é os 5% já líquido, né, que dá 4,3 ao mês. Então você entrou, vamos botar em real, né? 5.000 vai dar R$25.000, R$26.000 e no final de um ano você está com 40.000, é isso? É isso aí, você começou com $5.000 e terminou com 22.743. Nesse cenário que você Reais. deixar por 3 anos. Não, dólares. Dólares. R$121.000 que vem dos 26.000. Aqui já na projeção de 4 anos. Sem fazer nada, só o capital que você aportou. Né? Sem fazer nada não, na verdade é um guia, e essa planilha te dá um guia de reinvestimento. Então, à medida que os pacotes vão sendo disponibilizados, eles você vai tendo aquela data, olha, agora juntou $5.000, então eu vou fazer um outro investimento. Na verdade, não é em cada ano, em meses que você vai acumulando a tua rentabilidade, você vai fazendo pacote, então você vai reaportando durante esse um ano. Sim. Na verdade, isso é o juro composto. É quase um juro Mas composto. o que garante que a NUI vai manter no próximo ano o produto de $5.000? Não, então. De 5%. Isso aqui é importante. A gente está falando aqui de uma projeção que a gente pode projetar até 10 anos, mas sempre mantendo o cenário atual, né? Dentro daquela configuração. Toda a nossa visão está baseada no cenário atual, na perpetuação desse cenário. Porque o que é intangível a gente não consegue dimensionar nem prever, né? Então, na verdade, a gente está sempre nesse base desse cenário, projetando para frente qual o impacto financeiro que isso vai depoendo. Quando você pega o pacote de $10.000, você tem aquela mesma rentabilidade, você terminaria com $15.200, né? Que é o 4,3% líquido. Vamos passar para o cenário onde você aplica isso por 3 anos. Então, em 3 anos, você, no quarto ano, já faz um movimento de R$296.000. São $55.000, você começou com $10.000 e termina no quarto ano com $55.000. Só que aí você tem que fazer essa reaplicação todo mês, ou você no final do ano, você pega lá o que você... Sempre fica disponível. Então assim, você vai no primeiro mês, a pacote de $10.000, você ganha $250 no primeiro mês, no segundo você ganha mais $500. No segundo mês você já juntou $1.000, aí você pode até fazer um pacote de $1.000, mas tem uma renda, um percentual de renda sobre o Então você pode escolher se você quer ou não aportar em investimentos menores. Só que aí eu poderia esperar chegar depois de 10 meses, eu tenho $5.000. Aí você já faz um novo pacote no 10º mês. Entendi. E aí esses dois pacotes... Essa sua projeção ela é feita assim. Ela é feita assim. Por isso que eu digo que é um híbrido do juro composto, porque ele, na verdade, ele só entra no composto quando você acumula para fechar o pacote E faz novo. um pacote novo, tá? Ele não tem aquela quantidade. O rendimento fica em dólar até que ele chegue no suficiente tamanho para a aquisição de um novo pacote. Certo. Né? E eu botei uma última tela, que é esse mesmo pacote de 10.000, só que com aquela questão, né, que o cara precisa de uma renda passiva. Né? Ele tem uma capacidade de deixar esses $10.000 aplicado por 3 anos para só botar a mão nisso a partir do quarto ano, mas ele precisa de uma renda para se manter ao longo do tempo. Eu botei ali o tamanho do saque, né, que tem ali o saque disponível, né, quanto você vai sacar dos seus rendimentos, o que você vai ter disponível dentro da NUI, e aí você botando 40%, você tem aí mais ou menos uns $420 que você tira por mês, que são R$2.400, mais ou menos. Você vai tirar todo mês ao longo desses 4 anos, e mesmo assim você vai terminar o ano com $14.952.
né? Que na verdade 150% do seu capital. Ou seja, você botou 10 mil dólares. Mesmo tirando 40% dos 500 dólares aí. Exatamente. Você mordeu 40% dos 500 mais dólares. Mais dos 500 dólares, até do que você recebe de volta do pacote finalizado, né? Então aqueles 10 mil dólares voltam para a tua conta e você faz resgate daquilo, né? De parte daquilo. Então tudo que entra no teu disponível, você tirando 40%, você vai ter uma mensalidade média de R$ 2.400 e no final do período você ainda vai ter ali 15 mil dólares para tirar, ou 80 mil reais. Essa projeção é interessante que a gente fez um período mais longo, e aí é curioso, né, que se você bota 10 mil dólares na Nui e não faz nenhum saque e espera por 6 anos, você atinge seu primeiro R$ 1 milhão. E se você espera por 9 anos, você atinge $1 milhão. Esse é o rendimento que ele vai trazendo ao longo desse período. A partir de 10 mil dólares. Assim, Assim, de 10 mil dólares. Assim, 10 mil dólares, a partir se eu deixo esses 10 mil dólares e fico reaplicando ele durante 6 anos. Isso. E a planilha te permite, quando você quer fazer esse trabalho, ela te dá uma lista de quando você vai fazer cada aporte. Então lá, em 2029, no mês de fevereiro, você tem que fazer um pacote de 50 mil dólares que vai estar disponível. Então você vai, seguindo aquele guia, você garante a maximização dos seus investimentos dentro desse processo. Né? Essa é a ideia. E, cara, a planilha, na verdade, ela é muito viva, né? E tem uma oportunidade de você customizar realmente a realidade de cada um. O quanto você precisa de renda passiva, o quanto você tem de disponibilidade para não ter que usar esse recurso. Então, se alguém quiser fazer uma simulação ou quiser a planilha para fazer algum trabalho, estou super disponível, vocês entrem em contato